ambiental foi um termo cunhado nos anos de 1980 por Benjamin Franklin Jr. Ele cunhou esse termo para falar sobre o lixo que foi depositado na Carolina do Norte, que é um estado predominantemente negro. O que a senhora entende sobre racismo ambiental? Olha, eu conheço muito pouco, pouquíssimo do tema, inclusive para mim até é uma certa novidade, o tema racismo ambiental. Não conheço pouquíssimo. Pelo pouco que a senhora conhece, a senhora consegue nos dar exemplo? Acredito que tem a ver com o ambiente em que a pessoa mora e o que ela sofre a respeito justamente como morar naquele local. Uma comunidade que é vista como uma inferior, né, uma raça inferior pelas outras, tem a tendência a sofrer mais com esses problemas ambientais, coleta de lixo, saneamento básico, né? Sim. Entendi por isso também. Eu considero o racismo ambiental o descaso que muitas vezes nós vemos nas periferias. Como eu cresci num ambiente de muito degrado, então eu sei o que é realmente viver fora do... Como eu posso dizer? Fora da sociedade, vamos dizer, no geral, né? Uhum. Porque existe realmente um descaso e existe um racismo, como você mesmo diz, ambiental, onde falta realmente todo tipo de infraestrutura para aquelas pessoas que são esquecidas, né? Pela política ou pelos administradores da cidade, ou no caso da nossa cidade também. Certo. Eu acredito que existem ambientes, né, que por uma natureza, um histórico, né, do Brasil, acabam sendo mais marginalizados. Então, existem questões de pouca infraestrutura, pouco saneamento básico, de grupos que, por uma questão histórica, acabaram sendo levados para esse tipo de lugar. Você tem alguns exemplos que possa ser citado? Não, justamente bairros mais marginalizados, a questão das favelas, tudo isso. Você crê que essa problemática ocorre de forma distinta sobre as comunidades mais vulneráveis? Distintas, quer dizer, cada comunidade sofre de uma forma, eu acho que sim. O que você identifica como consequência do racismo ambiental no seu bairro? Talvez o descaso, por exemplo, com a limpeza do ambiente, com a coleta de lixo, por exemplo, né? Que tem ambientes em que a coleta não é diária. Em certos lugares, eu acredito que isso seja uma forma de racismo. Também, exatamente. A senhora tocou num ponto muito certeiro. Depende de cada localização, né? Porque como cada cidade tem a sua própria gestão, acredito que cada um trabalha nesse ponto de modo diferente, porém não tem ninguém ajudando, né? Consigo identificar a falta de, por exemplo, a quantidade de esgoto a céu aberto, de animais, como tipo ratos, e o degrado que é a falta de atividades mesmo para os próprios jovens, que não existe praticamente. Na minha época, por exemplo, se fazia teatro, eu fiz 10 anos de teatro, então me apeguei muito, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então hoje, realmente, para a juventude, não existe nada nas periferias que chame atenção. Então o que acaba acontecendo? Acabam sendo atraídas pela vida fácil, ou pelas drogas, ou pelo degrado onde vive. Isso é muito triste, porque existem famílias que estão lutando, trabalhando muito, né, pelos seus filhos, e acabam muitas vezes, eu digo já como pastora que eu sou, aonde nas igrejas e na minha própria igreja eu encontrava muitas pessoas de famílias maravilhosas, mas que viviam, infelizmente, nesse degrado e acabavam sendo influenciados, né, usando drogas ou se prostituindo, porque não tem
realmente nenhuma outra opção, né? Certo. A gente sabe. Bom, talvez falta de iluminação adequada. Existem muitos lugares que talvez não tenham um saneamento básico adequado, né? Que a gente pode observar em bairros mais ricos, mais poder aquisitivo. Bom, o que eu consigo pensar agora é isso. Tranquilo. Nós sabemos que existem leis, né, que falam sobre moradia e tudo mais, da necessidade que tenham essas qualidades, vamos dizer assim, para as pessoas morarem. A senhora, como moradora de Itabuna, há mais tempo do que eu, né? Eu sou de fora, sou de Salvador. A senhora acha que os bairros mais periféricos, por exemplo, eles sofrem muito com a questão do racismo ambiental? Sim, sim. Inclusive tem bairros que não tem asfaltamento nenhum. É o que, como se não fosse necessário, como se não fosse importante, como se aquela população não merecesse um asfaltamento, por exemplo, ou que o caminhão de coleta de lixo não sobe todos os dias ou marca uma vez na semana e fica aquele lixo acumulado no ambiente. Eu acredito que quanto mais periférico, mais racismo. Certo. Você consegue me citar exemplos, talvez, de bairros ou situações que a senhora já passou por isso? Olha, lá no bairro que eu moro na Califórnia, mais lá para baixo para o final de linha, é um ambiente que existem muitas pessoas mais pobres, geralmente, principalmente pessoas negras, e o saneamento lá não é muito bom. A coleta de lixo lá é periódica, tipo a cada 2 dias, enquanto em outras partes mais visíveis do bairro, a coleta só acontece 2, 3 vezes no dia. Então, eu acho que isso pode se encaixar também nesse ponto. Sim. Não é que... É lógico que é diferente. Porque se você mora em um ambiente melhor, se você tem mais opções, né, para você ter uma vida melhor, então é normal que quem está na periferia e não tem acesso nenhum a essas coisas, né, não tem uma outra opção, entendeu? A não ser, existe muita gente que eu conheço também, mesmo como na minha própria família, minha própria mãe, que mesmo com 4 filhos, trabalhou e educou os 4 filhos, e não... Hoje nós somos todos crescidos, casados, e cada um tem a sua vida. Ninguém optou por esse... Eu acho que também tem isso, né? É importante que se tenha uma família, um suporte familiar em tudo isso. Certo? A vulnerabilidade, você fala? Isso. Comunidades mais vulneráveis. Pessoas que têm vulnerabilidade social, por exemplo. Com certeza, né? Se a gente faz o comparativo entre pessoas que têm mais poder aquisitivo e a moradia, né, de pessoas que têm mais poder aquisitivo e outras que nem tanto, eu acho que é um choque de realidade muito grande, né? Tudo isso que eu falei, questão de saneamento básico, iluminação, até mesmo coleta de lixo, tudo isso. Pandemia. Não sei. Eu não acho que durante a pandemia tenha tido uma diferenciação assim muito grande. Não sei se tem um impacto também no atual, né? Depois que ela passou. Não sei, essa pergunta eu não sei te responder. Tudo bem. Eu acho que sim, porque quando fechou tudo, aí o primeiro lugar que eles começaram a abrir foi a parte que mais tinha pessoas, né? Pessoas com mais condições. Não só aqui na cidade, mas a gente consegue observar isso no Brasil todo. E aí depois é que veio olhar para essas outras comunidades. Então eu acredito sim que a pandemia influenciou. Certo. Eu acho que depois da pandemia, muita gente os jovens resolveram principalmente avançarem, né? Descobrirem mais os seus direitos, surgiram outras oportunidades que não tinham antes. E a pandemia, para mim, foi uma mudança muito grande na minha própria vida e na vida de muita gente também que entendeu que não estamos aqui para sempre, né? Então as oportunidades, ainda que sejam poucas, que apareçam, nós precisamos agarrar, né?
Olha, acredito que tem funcionado, sim, mas o problema não se gerou daí, né? Eu acho que pode ter ficado pior, foi um momento muito delicado para o mundo inteiro e, consequentemente, para pessoas que moram em áreas mais pobres e em áreas mais necessitadas, elas com certeza tiveram menos atenção nesse ponto, né? Então, acho que funcionou, sim. Quais soluções você acha que, ou acha ou pode acreditar que combate ou diminui os efeitos do racismo ambiental? Eu acho que o centro da situação é a gente trabalhar de dentro para fora. Então, se existe um racismo ambiental em um bairro, por exemplo, em um bairro periférico da cidade, trabalhar para que esse bairro alcance, não vou dizer a mesma situação do centro imediatamente, mas que esse bairro alcance uma qualidade de vida melhor. E isso parte do governo, e claro, da associação de bairro também, né? Que deveria ser mais atuante. Às vezes, esses bairros nem têm uma associação comunitária. Então, talvez criar isso seja o primeiro passo. Muito obrigada, dona Patrícia. Deus abençoe por estar aqui ajudando a gente com esse trabalho. E sucesso na sua vida. E muito obrigada por ter participado, tá? Eu acredito que você olhar para todas as comunidades da mesma maneira, é que está faltando. Porque, como eu falei no exemplo lá do bairro, por que na rua mais abaixo não tem o mesmo tratamento de saneamento básico e distribuição de água que na rua mais acima, que é mais vista pelas pessoas, que é aquela rua que já está asfaltada? Eu acho que se os governantes olhassem para todas as comunidades igualmente, independente de classe social, independente de raça, eu acho que não diria assim resolver imediatamente, né? Mas melhoraria-se gradualmente. Obrigada pela sua participação. Qualquer coisa você pode me falar se não se sentir à vontade de aparecer. Não, pode botar, Ok? fica à vontade. Tá bom? Obrigada, viu? Eu acho que precisa vir lá de cima. Precisa vir já das políticas, né, ambientais ou culturais, e o próprio governo deve trazer opções para pessoas que vivem, né, nesse degradado que nós conhecemos, que aqui na nossa cidade, principalmente, não existe nada. Tem essa praça aqui, mas você não vê, não existe nada de cultura aqui. Então, o que pode atrair um jovem de 17, 16, 15 anos dentro dessa cidade? Eu acho que poucas coisas. Se os pais tiverem condição de mandar os filhos para fora ou investir em alguns cursos e tal, tudo bem. Mas, de outra forma, se esperarmos somente pelo governo, eu acho que, a não ser o estudo, não tem uma outra forma das pessoas saírem desse contexto, dessa problemática que nós vivemos, onde não existe um lazer, não existe um meio da pessoa, né, se distrair ou fazer um curso para se relacionar melhor, conhecer pessoas, entendeu? É muito difícil. É como eu estava dizendo, na minha época não, tinha muito teatro aqui em Itabuna. Então, tinham grupos enormes onde a gente se reunia e batia papo. Hoje existem as igrejas também, né, que é um ambiente maravilhoso onde as pessoas se conhecem, se relacionam muito mais entre si do que realmente assim. Não tem nada de atrativo na cidade para os jovens, e isso é uma coisa que eu acho que é muito perigoso. Muito obrigada, Bispa. Obrigada De pela sua nada. entrevista. Eu acho que principalmente políticas públicas, né? E políticas públicas que não fiquem só no papel, que realmente saiam do papel e consigam alcançar essas pessoas, que os políticos que têm o poder nas mãos formulem, né, esse tipo de política para conseguir alcançar essas pessoas e melhorar a qualidade de vida delas, enfim, todos esses aspectos que eu citei anteriormente. Eu acho que seria uma saída bem legal. Começar daí, né? Bom, obrigada, Paola. Muito obrigada Eu que por ter agradeço. participado do nosso vídeo.